Após um período turbulento em seu casamento, um homem decide retomar o controle da própria vida. Em meio a encontros planejados, reflexões silenciosas e estratégias cuidadosamente traçadas, ele enfrenta um processo de separação marcado por reviravoltas emocionais e decisões difíceis. Mas o fim nem sempre é o fim, e o que vem depois pode ser ainda mais inesperado. Uma história sobre mágoas profundas, escolhas difíceis e os limites entre justiça e vingança emocional. Minha esposa me traiu na nossa viagem de aniversário, então eu a deixei a 4.800 quilômetros de casa com os cartões de crédito congelados. Eu precisei me recompor para escrever isso, considerando que aconteceu há apenas alguns dias, mas eu realmente preciso conversar com alguém sobre isso. Conheço alguém melhor do que um monte de estranhos da internet. Imagino, eu, o 36, homem, sou casado com minha esposa, Kim, o 33, mulher, há cerca de 2 anos, então ainda somos basicamente recém-casados, pelo menos era o que eu costumava brincar e dizer. Estamos juntos há quase 6 anos, desde que começamos a namorar. Nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum, nos conectamos imediatamente e viramos aquele tipo de casal que todo mundo assume que é inseparável. Meus amigos shippavam a gente com força, sempre que tinham uma chance de nos empurrar um pro outro, aproveitavam. Pra ser honesto, a gente nem precisava dessa ajuda, e estávamos destinados a acabar casados, considerando quão próximos éramos. Até o que estou prestes a escrever acontecer, eu realmente acreditava que tínhamos um bom casamento. Todo casal tem seus problemas, mas parecia que ainda estávamos na fase da lua de mel por tanto tempo, ou talvez eu é que estivesse muito mais apaixonado por ela do que ela por mim. De qualquer forma, não deveria ser surpresa que eu queria que nosso segundo aniversário de casamento fosse algo memorável. Sempre falamos sobre viajar para o oeste um dia, vivemos praticamente a vida inteira na costa leste, especialmente para um daqueles resorts de luxo no deserto, com spa. Quem adora spas? Retiros de yoga, esse tipo de coisa. Eu sou mais da natureza e de trilhas silenciosas, da paz que você só encontra quando a paisagem se estende até onde os olhos alcançam. Essa viagem parecia o equilíbrio perfeito. Eu caprichei e reservei um resort 5 estrelas pra gente. Era um pacote all inclusive com banheira de hidromassagem privativa na varanda, acesso completo ao spa, massagens diárias, refeições gourmet, tudo. Só de pensar, eu realmente queria que fosse um momento magnífico para nós dois. O pior é que não foi barato, mas eu não liguei. Ela significava tudo pra mim e eu queria que ela sentisse isso. Viajamos numa terça. Nosso aniversário era na quinta, então teríamos alguns dias para relaxar antes dos jantares ou programas mais chiques. O primeiro dia foi aceitável, o voo foi tranquilo, o quarto era incrível e dava pra ver que ela estava empolgada, mas teve alguns momentos em que ela parecia um pouco estranha, não chateada, não distante, só distraída. Achei que era jet lag ou talvez estresse do trabalho que ela ainda não tinha deixado pra trás. Imaginei que ela entraria no clima das férias logo. Na quarta-feira à noite, ela disse que tinha marcado uma massagem sozinha para relaxar mais profundamente. Perguntou se eu me importava de ficar sozinho na suíte enquanto ela ia. Nem pensei 2 vezes, estávamos num resort de spa, é o que se faz. Além disso, como eu tinha notado que ela estava meio esquisita, pareceu uma boa oportunidade para ela se reencontrar. Disse a ela para aproveitar. Fiquei na suíte, preparei uma bebida, coloquei os fones e fiquei assistindo ao pôr do sol enquanto ouvia música clássica. Tudo ainda estava perfeito até ali. Ela voltou cerca de 1h30 depois, com o rosto corado, os olhos úmidos e o semblante pálido. Lembro de ter feito uma piada tipo, nossa, deve ter sido uma massagem e tanto, só tentando quebrar o gelo. Pensei que talvez a massagem tivesse sido um momento de catarse, onde ela liberou alguma emoção que estava guardando. Tentei não tornar a situação constrangedora, especialmente porque senti que ela podia ter chorado. Ela me deu um sorriso estranho, meio vazio, e apenas assentiu. Não disse mais nada. Pensei que talvez tivesse sido uma massagem mais intensa, que pegou em algum ponto sensível. Não insisti. Mais tarde, já na cama, ela se virou para mim e disse algo que, no começo, nem consegui processar. A voz dela estava baixa, quase um sussurro, mas as palavras bateram como um trem. Devil, aconteceu uma coisa durante a minha massagem hoje. Lembro de ficar apenas encarando o teto. Lembro do meu coração despencando quando ouvi isso, porque sabia que não podia ser nada bom. Pensei que talvez o massagista tivesse sido rude ou tivesse ultrapassado algum limite. Estava torcendo para que fosse, no máximo, algum comentário inapropriado, algo desconfortável, mas não grave. Mas não, nunca vou esquecer do jeito como ela disse, palavra por palavra, ele me tocou. Eu não o impedi, e deixei que ele me levasse até o fim. Foi como levar um tiro. Meu cérebro ficou em frangalhos tentando entender o que eu tinha acabado de ouvir. Eu literalmente estava vivendo o aniversário perfeito. Tinha começado tão bem. Por um segundo, pensei até que ela pudesse estar brincando. Se não fosse pelo fato de estarmos ali para comemorar
nosso casamento, eu até teria achado que era 1º de abril e que ela estava pregando uma peça, mas ela nunca foi esse tipo de mulher. Ainda assim, fiquei em negação. Talvez algo pior tivesse acontecido. Talvez ela realmente tivesse sido abusada e não sabia como contar, mas eu não precisava inventar desculpas. Ela foi clara, claríssima. Ele não forçou nada. Ela não disse não. Ela deixou acontecer. Ele claramente ultrapassou os limites. Afinal, ele começou tudo em um ambiente profissional onde isso jamais deveria ter ocorrido. Mas ela seguiu com aquilo. Segundo ela, já estava excitada durante a massagem e simplesmente aconteceu. Ela se deixou levar. Isso me enraiveceu. Em nenhum momento ela lembrou que estávamos ali comemorando nosso aniversário. Nunca tivemos problemas na vida sexual. Não só aconteceu, como ela nunca interrompeu. Ela deixou esse homem tocar nela até ela gozar. Isso aconteceu com um cara cuja única função era prestar um serviço profissional, pago com o dinheiro que eu trabalhei duro para conseguir. Fui ingênuo em deixá-la ir fazer uma massagem sozinha? Foi esse meu erro? Não disse muita coisa. Não consegui. E, claro, como algumas mulheres fazem, ela teve uma crise completa, um colapso dramático, mesmo sendo ela quem tinha destruído tudo. Agarrou minhas mãos, implorando para eu não deixá-la, chorando, com o ranho escorrendo, dizendo que foi um erro estúpido e que nunca faria algo assim de novo. Disse que pensou em mim o tempo todo e que não queria que acontecesse. Ela realmente achou que essa frase tornava as coisas melhores? Isso me deixou louco. Ela achou que merecia empatia. O mais estranho é que eu ficava pensando que talvez eu pudesse perdoá-la, se tivesse acontecido em um dia qualquer. Talvez. Mas o fato de ter acontecido no nosso aniversário me mostrou que, no fim das contas, eu não significava nada. Ela dormiu no sofá da suíte, e eu não consegui fechar os olhos a noite toda. No dia seguinte, fui dar uma caminhada. Ficava pensando que aquilo não podia ser real. As histórias que a gente lê por aí nunca envolvem o parceiro traidor confessando sem nenhuma suspeita. Parte de mim desejou que ela não tivesse contado, porque assim eu ainda estaria aproveitando minha viagem de aniversário, feliz. Mas não. Aconteceu. Ela fez aquilo, e eu não sei como reagir. E eu sei que vocês que estão lendo isso provavelmente estão se perguntando por que eu não a deixei imediatamente, em asterisco e pegar minhas coisas e ir embora, confrontá-la em público ou causar um escândalo no hotel. A verdade é que traições assim não te deixam com raiva imediatamente, especialmente quando parece haver algum grau de arrependimento. Ela confessou, e essa parte ainda me desconcerta muito. E o que torna tudo pior, o que joga sal na ferida, é que essa nem foi a primeira vez que ela me traiu emocionalmente. A única diferença é que, na época, eu não considerei aquilo como traição. Logo depois que nos casamos, Kim começou a mandar mensagens para seu antigo chefe, Marco, um homem que ela já havia chamado de um erro dos seus 20 e poucos anos. Eles tiveram um breve caso antes dele se mudar para o exterior, e eu, estupidamente, presumi que eles haviam perdido o contato de vez. Acontece que o momento em que ela decidiu voltar a falar com ele foi depois que nos casamos. Eu deveria ter enxergado o que aquilo era, mas como recém-casado, foi fácil deixar passar. O pior de tudo é que, naquela época, nem fui eu quem descobriu. Eu tinha planejado surpreendê-la um dia, enquanto ela participava de uma conferência na cidade. Achei que seria legal aparecer, buscá-la e levá-la para jantar. Nós compartilhávamos localização um com o outro por segurança, e eu esperava encontrá-la no local do evento. Em vez disso, a vi na rua, andando de mãos dadas com o Marco, sorrindo exatamente como eu imaginaria de dois antigos amantes. Quando me aproximei deles, não causei uma cena, apenas a confrontei. Ela agiu como se não fosse nada demais e disse que eles só estavam conversando. Supostamente, ele tinha ido vê-la porque fazia tempo. Ela me contou que os dois ainda mantinham contato e que não era nada demais, apenas mensagens e algumas fotos. Perguntei que tipo de fotos, mas ela desconversou. Eu disse que ela deveria cortar o contato com ele imediatamente, bem na frente dele. Fim. Sem mais mensagens, sem mais contato, nunca mais. E ela concordou. Pelo menos foi o que eu pensei. Essa foi a primeira e única vez, em nossos 6 anos juntos, que algo assim aconteceu. E, naquela época, dei a ela o benefício da dúvida. Ela nunca mais me deu motivos para desconfiar, mas a imagem deles rindo juntos daquele jeito nunca realmente me deixou. E com o que ela fez comigo agora, tudo voltou à tona. Só que, desta vez, eu sabia que não foi um deslize. Era parte dela. Tinha que ser. E não havia como ela me convencer do contrário. Depois da minha caminhada naquela manhã, voltei para a suíte e disse a ela que seguiríamos com a viagem. Faríamos o que estava programado, mas que as coisas haviam mudado. Não gritei. Não perdi a cabeça. Apenas disse com calma e frieza que resolveria tudo quando voltássemos para casa. Ela pareceu aliviada, provavelmente achando que tinha escapado. Pedi para ela me contar tudo. Como começou e o que exatamente aconteceu com o massagista, só para eu entender completamente o que ela havia feito. Ela confessou, chorou durante quase todo o relato. E enquanto ela falava, eu gravei tudo. Não contei a ela. Só precisava de algo concreto, um respaldo caso ela tentasse mudar a história depois ou alegasse que tinha sido brincadeira. Pior ainda, eu não queria dar a ela o poder de me transformar no vilão da história. Depois que ela terminou, eu não disse nada. Só repeti que ela não precisava se preocupar
com isso durante o resto da viagem, mas eu sabia que não iria esperar até voltarmos. O dia seguinte era o nosso aniversário de casamento. Ela queria ir a um evento de degustação de vinhos, e eu entrei no jogo. Fingi que estava tudo bem. Sorrimos para fotos, rimos com o guia, dei um beijo no rosto dela. Ela provavelmente achou que o pior já tinha passado. Ela não fazia ideia de que, enquanto estava no banheiro, eu estava adiantando meu voo de volta. Reservei o mais cedo possível para a manhã seguinte. Passei a noite inteira acordado. Arrumei tudo em silêncio, no escuro, enquanto ela dormia. Antes de sair, deixei um bilhete na cômoda. Feliz aniversário. O resto da sua estadia está pago. Dê seu jeito de voltar para casa, mas não vai ser com o meu dinheiro. Acabou. Desliguei o celular, peguei o transporte para o aeroporto e voltei para casa. Deixei ela lá, a quase 5.000 quilômetros de distância, só com a mala. Ela começou a me ligar sem parar. Quando finalmente liguei o celular de novo, algumas horas depois, tinha centenas de mensagens e tantos recados de voz que não aguentei ouvir tudo. Um deles era só ela gritando, outro, ela chorando compulsivamente. Nem consegui ouvir até o fim. O massagista foi generoso o suficiente, então ela poderia pedir ajuda a ele para encontrar um jeito de voltar. Cheguei em casa há exatamente 2 dias. A hospedagem no hotel ainda dura mais 2. Liguei para o banco e congelei todos os cartões de crédito conjuntos. Ela ainda tem a conta corrente pessoal dela, mas aquilo era só para café e maquiagem. Ela nunca deixava muito lá, e no máximo uns $200. Enquanto isso, minhas contas bancárias cobrem o aluguel, as contas, o mercado, tudo. Ela não trabalha em tempo integral, então não tem muitos recursos. Sei que, no fim das contas, ela vai poder pedir ajuda a amigos ou à família. Agora estou de volta, sozinho, no nosso apartamento, e ela ainda está por lá. Não sei se já conseguiu voltar. Ela não apareceu ainda, então duvido que esteja no mesmo estado. Também não ouvi nada da família dela. Parte de mim pensa se eu deveria ligar para alguém, ou talvez para o resort, só para garantir que ela está bem. Parte de mim sente que posso ter ido longe demais. Ao mesmo tempo, ela disse que nunca mais faria algo assim comigo, mas fez. E agora eu nem sei como seguir em frente com isso. Não sei o que sentir ou o que fazer. E o pior, é que não sinto que posso confiar nela. Confiança é algo crucial para mim. E até agora, eu sentia que podia acreditar em tudo que ela dizia. Pelo menos depois do primeiro incidente. Achei que aquilo nunca se repetiria. Mas agora eu sei que isso não é verdade. E ela não está disposta a admitir isso. Atualização. Vim aqui para entregar a atualização final sobre a bagunça que virou meu casamento, mas fui surpreendido por provavelmente centenas de mensagens falando sobre como eu deixei ela me pisar durante o relacionamento. Obviamente, o motivo disso é por causa daquela história com o chefe dela, o Marco. Se você se lembra da última postagem. É estranho, porque eu concordo que errei feio nesse ponto, mas também acho que o ataque foi um pouco injusto. Não é como se eu tivesse provas de que ela estava traindo com o chefe. Então, me dá um desconto aqui. Enfim, sobre tê-la deixado sozinha na costa oeste durante o nosso aniversário, ela levou 4 dias para voltar. Isso foi 2 dias a mais do que a estadia no hotel durava. Eu deveria reforçar que não a ajudei em absolutamente nada. Ela simplesmente entrou no nosso apartamento com a mala na mão, parecendo um completo desastre. Ela congelou por um segundo quando me viu, mas não disse uma palavra nas primeiras horas. Mais tarde, quando finalmente falou comigo, nem parecia estar brava. Só explicou que teve que ligar para a irmã pedindo um dinheiro extra, já que o último dinheiro que tinha só deu para pegar um táxi até a cidade, depois de conseguir ajuda de alguém no resort. Então veio a parte absurda. Ela disse que tinha pensado bastante e que aceitava que tinha estragado tudo em um momento tão importante do nosso casamento. Ela me deu a opção de igualar as coisas e disse que eu poderia ter um passe livre. Essas foram as palavras dela. Eu poderia escolher qualquer pessoa que quisesse, e ela ajudaria a organizar, contanto que eu prometesse perdoá-la e que a gente pudesse trabalhar no nosso casamento depois. Achei que fosse uma armadilha. Parecia um daqueles truques manipulativos baseados em culpa. Mas ela estava falando sério. Disse que me ajudaria a escolher alguém, até mesmo entre nossos amigos em comum. Eu não ia aceitar a reparação tão fácil assim. Disse a ela que a única forma de isso funcionar seria se ela fizesse a parte difícil e fosse minha rala, Vingvoma, e que só depois disso a gente poderia começar a curar. Fiz questão de que ela estivesse envolvida no processo, porque o maldito que encostou nela foi bancado com o meu dinheiro. Eu acabei sendo cúmplice da traição dela comigo, e queria que ela sentisse isso de forma parecida, dentro de mim. Porém, eu sabia que ela nunca aceitaria esse acordo, e era mais ou menos isso que eu queria. Por quê? E o que restava da gente? Um cadáver de casamento. Mas entrei no jogo, e nós dois concordamos. Falei que precisaria de ajuda para escolher alguém. Disse que queria que fosse alguém que ambos conhecêssemos e que fosse atraente. E ela até começou a sugerir nomes. Eu não conseguia acreditar. Ela sabia o quanto tinha errado feio e estava tentando
tentando fazer de tudo para apagar aquilo. Ela me ajudou a mandar mensagem, me ajudou a escrever algumas mensagens, me ajudou a flertar. Ela até me disse quais fotos enviar. Acabamos escolhendo uma tal de Raquel, uma amiga em comum da aula de yoga da Kim. E quando entrei em contato com a Raquel, eu disse que era casado, homem separado da esposa. Depois de muita conversa, nós planejamos um jantar e, a partir daí, Raquel e eu começamos a sair em vários encontros. Em cada uma dessas ocasiões, eu fazia questão de contar para minha esposa quase todos os detalhes desses encontros. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, ela não sabia o que eu estava fazendo. Enquanto ela achava que estava organizando tudo em meu nome, eu estava, na verdade, planejando minha fuga. Eu já estava conversando com um advogado de divórcio desde antes dela voltar do resort. Redigimos toda a papelada em 48 horas. Eu já tinha tudo o que precisava. Então, no dia em que eu deveria encontrar a Raquel para selar as coisas, voltei para casa mais cedo. Ela estava na sala de estar, sorrindo, como se tudo estivesse bem. Eu entreguei a ela um envelope com os papéis do divórcio. A única coisa que faltava era a assinatura dela. Só disse que, já que ela queria que eu me curasse, eu fiz isso, mas sem ela. Ela perdeu completamente o controle, o que não foi surpresa. Começou com muitos gritos sobre como eu a fiz se rebaixar por nada. Quando eu não reagi a tudo aquilo, vieram as lágrimas. E, por fim, os pedidos desesperados. Ela tentou segurar minha perna enquanto eu me afastava. Saí da casa, voltei, disse a ela que tinha usado meu Envale Hall Pass. Depois disso, passei a dormir no quarto de hóspedes. Desde então, tenho dormido no quarto de hóspedes. O processo legal durou cerca de 2 meses. Foi rápido, mas brutal. Ela ficou com o carro pessoal, alguns móveis e eletrodomésticos de cozinha caros. Ela também conseguiu pensão, o que não foi surpreendente, considerando a diferença de renda entre nós. Mas isso não me destruiu. A casa ficou comigo, e isso foi uma grande vitória. Por mais que eu a odiasse, a lei não podia me dar tanta vantagem assim, especialmente porque minha vingança estava bem documentada e foi considerada cruel. Eu achei que isso seria o fim, mas não foi. Ela continuou ligando, mandando mensagens, aparecendo na minha academia, em casa às vezes, mandando flores. Ela estava tentando agir como se ainda pudéssemos salvar alguma coisa daquilo tudo. Ela até me mandou uma playlist chamada Para Nossa Cura. Foi tanto esforço, e eu só queria que ela tivesse colocado esse esforço todo quando um massagista tentou tocar entre as pernas dela. E eu nunca dormi com a Raquel, de verdade. Eu não tinha nenhum interesse nela. Ela fazia parte do plano e desempenhou o papel. Sim, eu usei uma mulher inocente na minha jogada, mas não acho que ela esperava nada extremamente sério comigo. Kim, minha ex-esposa, nunca vai saber que eu não dormi com a Raquel. Quando ela não parava com a insistência, eu disse que começaria a expor as coisas publicamente se ela não recuasse, em todas as gravações e mensagens de texto que eu tinha. Eu disse que deixaria os amigos e a família dela ouvirem a verdade crua, mas ela tentou me desafiar. Então, eu enviei para os pais dela primeiro, depois para a irmã. Mandei por e-mail o áudio da Kim admitindo o que fez no spa. A mãe dela me ligou e pediu desculpas em nome da filha. A irmã dela me bloqueou. Kim me mandou um e-mail dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Respondi que ela tinha mais uma chance de recuar, ou eu tornaria tudo ainda mais público do que apenas para a família. E foi aí que ela parou. Não ouvi mais nada dela desde então. E eu